Olá a todos, me chamo Juan e há muitos anos atrás, em 2004, decidi fazer uma viagem que muitos considerariam insana: visitar Chernobyl. Eu sou espírita desde jovem e acredito profundamente na comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Sempre tive uma sensibilidade maior para perceber energias e presenças espirituais. Não sabia que uma viagem para um lugar como Chernobyl não seria uma simples aventura turística. No entanto, a curiosidade falou mais alto e eu senti que havia algo que eu precisava entender naquele lugar, algo que me puxava. A zona de exclusão de Chernobyl é um dos lugares mais assombrados pela tragédia humana. O desastre nuclear de 1986 não apenas destruiu a cidade de Pripyat e as áreas ao redor, mas também deixou um rastro de mortes, doenças e um sofrimento imenso. Para alguém sensível ao mundo espiritual, eu sabia que encontraria mais do que ruínas. Cheguei à Ucrânia com um pequeno grupo de turistas de diferentes países, todos curiosos sobre o local. Fomos levados por um guia que nos explicou sobre os níveis de radiação e nos contou algumas histórias sobre o que aconteceu durante o desastre, mas ele não falava sobre as almas das pessoas que morreram ali. Não era esse tipo de história que ele estava preparado para contar, mas eu sabia que, para alguém como eu, essas almas ainda estariam presentes, presas pela dor e pelo sofrimento que experimentaram. No primeiro dia em Pripyat, a sensação foi esmagadora. Assim que cruzamos o perímetro da cidade, senti um peso que me pressionava. O ar parecia denso, como se algo invisível estivesse nos cercando. As árvores, os prédios abandonados, tudo parecia ter uma vida própria, ou melhor, uma vida deixada para trás. Durante nossa caminhada pelas ruas desertas, comecei a perceber algo que os outros turistas não viam. Era sutil no começo, apenas sombras e figuras no canto dos meus olhos. Mas, conforme nos aproximávamos de áreas mais isoladas, as visões ficaram mais claras. Eu vi pessoas. Não as vi da maneira que se vê um ser humano em pé ao seu lado, mas com a clareza de uma presença espiritual. Essas pessoas não estavam inteiras. Algumas estavam deformadas, como se o desastre tivesse deixado marcas físicas e espirituais em seus corpos. Seus rostos estavam distorcidos, suas mãos tremiam e havia uma dor profunda em seus olhos. Muitas delas pareciam irradiar desespero, como se estivessem tentando comunicar algo, mas suas bocas não conseguiam emitir palavras. Lembro-me claramente de um homem parado perto de uma escola abandonada, com o corpo encurvado, o rosto desfigurado, como se tivesse sido queimado. Ele me olhou diretamente, seus olhos cheios de algo que só poderia ser descrito como uma mistura de raiva e tristeza. Não precisei ouvir uma palavra para entender que ele estava preso naquele lugar desde o desastre, incapaz de seguir em frente. Essas visões continuaram durante o dia inteiro. Vi mães segurando crianças com corpos deformados, homens com as faces marcadas pela radiação e até figuras que rastejavam no chão, como se ainda estivessem tentando fugir de algo. Foi uma experiência que me deixou profundamente abalado, mas eu sabia que aquilo era real, que essas almas estavam presas àquele lugar, incapazes de descansar. Naquela noite, no hotel onde estávamos hospedados, comecei a ter pesadelos. Os pesadelos não eram apenas uma repetição do que eu tinha visto durante o dia. Eles eram mais intensos, como se as almas que eu tinha percebido durante a visita estivessem tentando entrar na minha mente, tentando me fazer sentir o que elas sentiram. Sonhei com pessoas correndo, tentando escapar da radiação, seus corpos se deteriorando à medida que avançavam. O som do choro, o desespero de não poder escapar era tão real que eu acordava suando frio. Em um dos sonhos mais perturbadores, vi uma mãe segurando seu filho nos braços. O menino tinha o rosto completamente deformado, suas mãos pequenas tremiam incontrolavelmente e ela chorava enquanto o apertava contra o peito. O que mais me assustou foi que, no sonho, ela olhou diretamente para mim e disse numa voz clara: "Por que ninguém nos ajuda?" Acordei com o coração acelerado e senti uma presença ao meu lado, como se aquela mãe e seu filho estivessem ali,
me observando. Mas quando acendi a luz, não havia nada. Mesmo assim, a sensação de ser observado não desapareceu. Os dias seguintes foram iguais. Pesadelos intensos, visões perturbadoras e o peso crescente de estar cercado por tantas almas que não conseguiram seguir em frente. Quando a viagem terminou, eu estava exausto, tanto física quanto espiritualmente. No voo de volta para o México, comecei a me perguntar se essas presenças me seguiriam para casa. Ao chegar, os pesadelos continuaram por algum tempo. As mesmas figuras deformadas, as mesmas vozes cheias de dor, sempre perguntando por que ninguém as ajudava. Minha vida estava sendo consumida por essas visões e por um tempo achei que jamais escaparia delas. Foi então que decidi buscar ajuda através da minha fé espírita. Fui a um centro espírita local e durante uma sessão mediúnica pedi orientação. O médium que conduziu a sessão me disse que eu havia carregado parte da energia daquele lugar comigo, mas que eu precisava deixar essas almas ir. Elas estavam presas, não apenas à tragédia, mas à dor que as mantinha ligadas a quem as viu. Com o tempo e através de várias sessões de prece e limpeza espiritual, os pesadelos começaram a desaparecer. Senti como se finalmente estivesse liberando essas almas da minha vida, permitindo que elas seguissem seu caminho. As visões pararam e o peso que eu carregava desde Chernobyl foi aos poucos se aliviando. Nunca mais voltei à Ucrânia. Não acho que conseguiria. A experiência me marcou de um jeito profundo. E, por mais que eu tenha encontrado paz, sei que as almas que vi em Chernobyl continuam lá. A dor, o sofrimento e a deformidade espiritual que o desastre deixou não foram apenas físicas, mas também espirituais. A cidade é um lugar onde as almas não encontram descanso e a tragédia do desastre nuclear não terminou em 1986, ela continua naquelas almas presas até que possam, de alguma forma, encontrar paz. Enfim, essa foi a experiência mais intensa da minha vida. Eu não compartilhei isso com muitas pessoas, porque sei que nem todos acreditam e muitos acham que é loucura ou exagero, mas eu sei o que vi, o que senti e sei que aquelas almas estavam ali. Algumas ainda estão. Decidi enviar esse relato para o canal porque sei que muita gente aqui entende do que estou falando, que não vai me julgar. Talvez alguém que esteja ouvindo agora já tenha passado por algo parecido ou talvez sinta esse tipo de sensibilidade também. E se esse for o caso, eu só posso dizer uma coisa: tenha cuidado com os lugares onde a dor se acumulou. Alguns locais ainda gritam em silêncio. Hoje em dia eu tento levar uma vida tranquila, manter minha fé e minha proteção espiritual. Antes de avançarmos para a próxima história, me conte de qual lugar você está assistindo. É importante para mim saber quem está aqui acompanhando essas experiências. Se quiser continuar recebendo novos relatos, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Vamos seguir então. Esta história é diferente de qualquer outra que já foi contada antes neste canal. Ela vai além de qualquer coisa já narrada, e agora cabe a você decidir se tem coragem de ouvi-la. Recomendamos que ouça com discrição, especialmente se houver crianças por perto. Preciso avisar que houve detalhes que tive que editar, que precisei omitir, pois eram extremamente gráficos e perturbadores. Acredito que a história ainda possa ser contada sem esses detalhes, sem perder seu impacto. Então, apague as luzes e deixe-se levar pelo que vou contar. Minha família chegou à minha cidade natal quando ela ainda era um morro inóspito. Meu pai me contava como as pessoas foram construindo casinhas com chapas de madeira naquele canto abandonado da cidade. Ele ainda era pequeno, mas se lembrava bem das casas surgindo aos poucos entre o lamaçal, enquanto as famílias tentavam erguer uma nova vida em meio àquela desolação. Uma casa em particular ficava na memória dele, uma velha casa de madeira que já estava lá quando eles chegaram. Era habitada por uma senhora que assustava todos na região e ninguém queria se aproximar dela, apesar de estar localizada em uma boa área para construir. Aquela casa estava no meio do nada, num tempo em que a ideia de ocupar aquele espaço era apenas um plano. Meu pai sempre dizia que minha mãe saiu daquela casa de madeira, eles se apaixonaram rapidamente e ele sonhava em se casar com ela e levar
lá para longe, para que ficassem distantes daquela velha. Quando minha mãe ficou grávida, meu pai já havia planejado tudo para que fugissem juntos, mas então, repentinamente, ela desapareceu. Alguns meses depois, a velha apareceu na casa dos meus avós, carregando um bebê de 7 meses seu. Ela entregou-me a eles e disse que minha mãe não voltaria mais. Meu pai nunca mais a viu e dizia que talvez fosse melhor assim, acreditando que tudo acontece por um motivo. Cresci apenas com meu pai. Ele deixou a escola para trabalhar e assumiu o pequeno negócio de materiais de construção dos meus avós. Quando eles morreram, em um acidente de carro, ele ficou completamente sozinho para me criar e cuidar da loja. Ele tinha apenas 25 anos e já carregava o peso do mundo nas costas. A vida foi rápida e implacável para ele, e eu sempre senti o peso de ser sua única responsabilidade. Minha história começa quando eu era uma criança que mal entendia as coisas ao meu redor. Eu não compreendia por que todas as outras crianças tinham mãe e eu não. Lembro-me do meu primeiro pesadelo, da primeira vez em que experimentei a paralisia do sono. Eu tinha apenas 6 anos. Acordei no meio da noite, mas algo estava errado. Eu estava consciente, mas não conseguia me mover. Era como se algo invisível e pesado estivesse sobre mim, pressionando o meu peito. E foi então que eu vi uma mulher sentada em uma cadeira ao lado da minha cama, olhando fixamente para mim. O medo me paralisou e tudo o que eu conseguia fazer era fechar os olhos e esperar que aquilo acabasse. Esses episódios se repetiram várias vezes. Eu acordava, mas não podia me mover. E aquela mulher estava sempre lá, sentada ao meu lado, observando-me. Finalmente, contei ao meu pai sobre os pesadelos. Ele era um homem instruído, apesar de sua origem humilde, e explicou que eu estava sofrendo de paralisia do sono. Ele disse que era apenas um fenômeno natural, onde a mente desperta antes do corpo, e que o que eu via era apenas fruto da minha imaginação, misturado com os sonhos. Eu queria acreditar nele, mas a cada noite que passava, aquela figura sombria parecia mais real. Ela começou a sorrir para mim, um sorriso macabro, e eu via cada detalhe com clareza, as suas roupas sujas, cobertas de lama, e o sorriso negro como se seus dentes estivessem manchados de carvão. Aos poucos, fui me acostumando com aqueles pesadelos, mas o medo nunca me abandonou. Certo dia, fiz amizade com uma menina chamada Lupita. Ela era extrovertida e cheia de amigos e, de alguma forma, me adotou como sua amiga. Sua mãe começou a passar em casa para me levar à escola e eu adorava passar tempo com elas. Uma noite fui dormir na casa de Lupita e tudo parecia estar indo bem até que, no meio da noite, ela soltou um grito terrível. Ela dizia ter visto uma mulher ao lado da cama olhando fixamente para mim. Quando Lupita descreveu a mulher, eu soube que era a mesma que eu via todas as noites. Pela primeira vez, percebi que aquilo que eu achava ser um pesadelo era real. Depois daquele episódio, Lupita e sua mãe se afastaram de mim, e eu me senti mais sozinha do que nunca. As pessoas na escola começaram a me ver como uma estranha, e até mesmo meu pai começou a fazer perguntas estranhas sobre quem me acompanhava ou se alguém entrava em casa quando ele não estava. As pessoas começaram a dizer que viam uma mulher suja, parecendo morta, andando comigo. Aquelas palavras me afetaram profundamente. As noites continuaram a ser atormentadas pela paralisia do sono, mas eu já não abria mais os olhos. Eu odiava aquela presença que não me deixava em paz, que me privava de uma vida normal. Foi nesse período que conheci Bernardo, um rapaz mais velho que, apesar de todas as suas dificuldades na escola, era gentil e atencioso comigo. Ele se tornou minha única fonte de alegria. No entanto, tudo mudou quando uma amiga de Lupita começou a se aproximar de Bernardo. Senti um ciúme incontrolável, um ódio que me consumia. Decidi que aquela garota pagaria por tentar tirar de mim a única felicidade que eu conhecia. Foi então que comecei a frequentar o cemitério, onde conheci algumas bruxas que me ensinaram o que eu precisava saber. Fiz um feitiço de amarração para garantir que Bernardo nunca mais ficasse com outra pessoa. Depois disso, minha vida começou a desmoronar, minha pele começou a ressecar e escamas apareceram no meu braço. A casa foi tomada por um cheiro horrível e a figura da mulher que me atormentava começou a aparecer com mais frequência.
Meu pai adoeceu e acabou morrendo, e eu sabia que aquilo era consequência das escolhas que eu havia feito. A loja da família fechou, e a casa se encheu de entidades sombrias que me cercavam o tempo todo. Passei a sair apenas à noite, com medo de que Bernardo visse no que eu havia me transformado. Eu me tornava cada vez mais sombria e distante. O ódio e o ciúme que senti por aquela garota me consumiram completamente. Quando finalmente consegui o que queria que aquela garota morresse, não senti alívio, mas uma sensação de vazio. O preço que paguei foi alto demais. Bernardo me abandonou, meu pai morreu e eu fui consumida pela escuridão que eu mesma havia invocado. Agora estou aqui confessando tudo. Não se trata de assustar, mas de expor a verdade sobre o que me tornei. Não mude os nomes de Bernardo e Lupita, quero que eles saibam o que fiz. Esta é a confissão de Verônica, uma mulher que se entregou à escuridão e que agora paga o preço por suas escolhas. Agora vamos a mais um relato. Oi pessoal, meu nome é Carla e eu vou contar para vocês sobre meus primeiros dias como caixa num banco aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalhava como assistente administrativa em uma empresa de logística, mas infelizmente a filial onde eu trabalhava teve que fechar. Então tive que procurar outro emprego, entreguei currículos por meses até ser chamada para uma entrevista para trabalhar numa agência bancária. Depois de alguns processos de seleção, fui finalmente aprovada, estava animada com o novo emprego, mas o que aconteceu me deixou apavorada. Era uma terça-feira e eu estava pronta para enfrentar a rotina. Cheguei cedo, conheci meus colegas e comecei a entender como as coisas funcionavam. Logo depois do almoço, um cara entrou no banco. Ele era alto, com um sobretudo preto, daqueles que você só vê em filmes. Achei estranho, mas beleza, né? Trabalho é trabalho. Ele se aproximou do meu guichê e colocou um envelope grosso na minha frente. Boa tarde, senhor. Em que posso ajudar? Perguntei. Quero fazer um depósito. Ele respondeu com uma voz rouca, sem levantar o olhar. Peguei o envelope e quando abri vi que estava cheio de notas de R100, todas novinhas. Nada de anormal até aí. Mas o jeito dele me deixou com uma sensação muito estranha. No fim do dia, depois de fechar o caixa, fui contar o dinheiro. Foi aí que notei algo esquisito. Em algumas das notas havia uns rabiscos estranhos, umas frases meio desconexas. Achei que era só coincidência, mas guardei aquelas notas separadas só por precaução. Nos dias seguintes, outras notas com mensagens começaram a aparecer. Eram coisas tipo, você não devia estar aqui, ou ele está te observando. Mostrei para o meu chefe, mas ele achou que era só brincadeira de mau gosto e mandou eu continuar trabalhando normalmente. Na semana seguinte, o mesmo cara apareceu de novo. Dessa vez ele tinha um sorriso sinistro no rosto, fez outro depósito grande e eu já sabia que ia encontrar mais mensagens nas notas. Quando fui contar o dinheiro, lá estavam elas. Você não vai escapar e ele sabe tudo sobre você. Eu estava ficando cada vez mais assustada, mas tentava não demonstrar. Conversava com meus colegas, mas ninguém parecia levar a sério. Diziam que era alguma brincadeira, alguma coisa besta. As mensagens nas notas continuavam e ficavam cada vez mais perturbadoras. A morte está perto e olhe para trás. Comecei a perder o sono com medo de encontrar mais mensagens ou de ver aquele homem de novo. Minha família percebeu que eu estava diferente, mas eu não queria preocupar. Luz, certa noite, tive um pesadelo. Sonhei que estava presa no banco, sozinha, com aquele cara me perseguindo pelos corredores escuros. Acordei suando frio, com a sensação de que não era só um sonho. Decidi que precisava descobrir quem era aquele homem e o que ele queria. Pedi ajuda para o Tiago, um amigo de infância que agora era policial. Contei tudo para ele, mostrando as notas com as mensagens. Ele prometeu investigar. Alguns dias depois, Tiago voltou com uma notícia assustadora. O homem que eu descrevi era procurado por uma série de crimes, incluindo roubo e homicídio. Ele usava os depósitos no banco como uma forma de lavar dinheiro. No meu último dia de trabalho, antes de tirar uma licença, ele apareceu de novo. Dessa vez eu estava preparada.
Chamei o Tiago e pedi para ele ficar de olho. Quando o homem fez o depósito, Tiago entrou no banco e o confrontou. O homem tentou fugir, mas foi preso na hora. Quando contaram o dinheiro, encontraram mais mensagens, ainda mais ameaçadoras. Eu sabia que ele estava tentando me amedrontar, mas pelo menos agora ele estava atrás das grades. Mesmo com o cara preso, eu ainda tinha pesadelos e me sentia observada. Decidi pedir transferência para outra agência e começar de novo. Aos poucos fui tentando superar o trauma e seguir com a vida. Nunca mais vi aquele homem, mas as memórias das mensagens nas notas de dinheiro ainda me assombram. Bom, essa foi a minha história. Eu demorei muito tempo para conseguir falar sobre isso sem sentir aquele arrepio na espinha, como se algo ainda estivesse por perto. Até hoje, mesmo com ele preso, ainda tenho a sensação de que algo foi deixado para trás, algo que nem mesmo a prisão conseguiu apagar. Decidi mandar esse relato para cá porque sei que tem muita gente que, como eu, já passou por situações estranhas, que não tem explicação fácil. Às vezes a gente acha que está só vivendo a rotina, fazendo o nosso trabalho e do nada se vê no meio de algo que parece ter saído de um filme de terror. Sei que não vou esquecer aquelas mensagens nas notas. Elas continuam vivas na minha memória, como se de alguma forma ainda estivessem tentando me dizer alguma coisa. Às vezes, quando mexo com dinheiro, ainda olho 2 vezes só para ter certeza de que não tem nada escrito. E mesmo quando não tem, eu fico com a sensação de que alguém continua me observando. Obrigada por ouvir até aqui. Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que viveu algo estranho assim, comenta aqui embaixo. E se quiser continuar ouvindo histórias reais e bizarras como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho. A próxima história pode ser mais próxima do que você imagina. Agora continuamos com o próximo relato. Boa noite. Gostaria de compartilhar uma experiência assustadora que aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma trilha no Parque Nacional das Cascatas, uma dessas trilhas desafiadoras de ida e volta que normalmente leva 3 dias para ir e mais 3 para voltar. Eu não sabia muito sobre ela ou quão popular era, mas em trilhas longas como essa geralmente não importa muito, pois a chance de encontrar muitas pessoas pelo caminho é mínima. No meu 3º dia, passei por um dos acampamentos e vi um homem sentado perto de sua barraca. Fiz uma pausa e conversamos um pouco. Ele mencionou que ficaria ali naquela noite e que no dia seguinte seguiria para o pico da trilha. Eu disse a ele que estava indo para o mesmo lugar naquele dia e que provavelmente nos encontraríamos por lá quando ele chegasse. Saí logo depois e cheguei ao meu destino, onde montei meu acampamento pelos próximos 2 dias. A vista era espetacular, algo que eu nunca havia experimentado antes. Passei um grande dia de descanso no ponto mais alto da trilha, contemplando a paisagem. Durante todo o dia, ninguém passou por lá e quando a noite chegou, eu ainda era o único acampando ali. Pensei no homem que conheci no acampamento um dia antes, aquele que disse que chegaria ao pico da trilha naquele dia, mas ele nunca apareceu. Imaginei que talvez ele tivesse decidido voltar por algum motivo ou optado por acampar mais um dia onde estava. No dia seguinte, arrumei minhas coisas e comecei a voltar pelo caminho que havia vindo. No entanto, comecei tarde e esperava pelo menos chegar ao mesmo acampamento onde o homem estava. Para piorar, eu estava dolorido por algum motivo que não ajudava e antes que eu percebesse, quase não havia mais luz do dia. Coloquei minha lanterna de cabeça e continuei na trilha, caminhando por mais 1 hora após o pôr do sol, até finalmente chegar ao acampamento. A barraca do homem ainda estava lá, montada, como se ele nunca tivesse saído. Sabendo de seus planos de continuar caminhando e sabendo que ficar num acampamento por vários dias em uma trilha de mochilão é incomum, gritei perguntando se ele estava bem. Não houve resposta. Caminhei um pouco mais perto e disse que só queria ver se ele estava bem, mas a aba de sua barraca estava parcialmente aberta e ninguém estava dentro. Um nó se formou na minha garganta, como se meu corpo soubesse que algo estava errado. Fiquei parado, olhando ao redor, mas não havia sinal dele em lugar algum.
até que notei um brilho à distância. Havia uma luz fraca parada ao longe, na floresta. Comecei a andar em direção a ela, indo cerca de 40 metros da barraca antes de encontrar a fonte. Era uma lanterna de cabeça no chão, como se tivesse sido deixada para trás acidentalmente. A luz estava tão fraca que deveria estar quase sem bateria. Foi então que percebi que alguém estava me observando. Havia uma pessoa parada não muito longe, a apenas 10 metros de distância, tentando não ser vista. Eu sabia, no fundo, que aquela pessoa não era o homem que eu conhecera antes, mas senti que precisava dizer ou fazer algo. "Oi, você precisa de ajuda?" perguntei. Ele permaneceu em silêncio, imóvel. Meu coração começou a bater acelerado. "Desculpe, eu vou embora", disse tremendo, e então voltei apressadamente para o acampamento. Felizmente, eu ainda não tinha desempacotado minhas coisas, então coloquei minha mochila e comecei a sair do acampamento o mais rápido possível. Enquanto eu fazia isso, a lanterna na floresta se apagou. Eu me afastei e caminhei o máximo que pude, indo mais 4 quilômetros até o próximo acampamento. Relatei o ocorrido assim que pude, mas infelizmente era exatamente o que eu temia. O homem que eu conheci estava desaparecido. Não havia quase nenhuma pista para eles seguirem. E no interior do Parque Nacional é quase impossível procurar alguém. Quem era aquela pessoa que vi na floresta? Essa é a maior incógnita. E talvez pudesse nos dar respostas sobre o que aconteceu. Embora, no fundo, pareça que a maioria de nós já esteja ciente do cenário mais provável que ocorreu. Essa foi a experiência mais estranha e assustadora que já vivi. Até hoje, ninguém encontrou o homem que conheci naquele dia, e eu nunca descobri quem era a pessoa parada na floresta. Às vezes, me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse ido um pouco mais perto, mas talvez seja melhor não saber. Obrigado por ouvir. Peço que não se esqueça de curtir o vídeo, isso me ajuda muito. Agora vamos a mais um relato. Oi, não sei nem como começar isso direito. Na verdade, fiquei várias noites acordado pensando se devia mesmo mandar esse relato. Tenho 13 anos, mas me sinto uns 10 anos mais velho desde aquela noite. O que aconteceu comigo não foi só medo, foi algo que parece ter marcado minha vida como uma cicatriz invisível, que ninguém vê, mas eu sinto o tempo todo. Não quero dizer meu nome nem onde moro, por favor. Só estou mandando porque achei o canal de vocês e percebi que talvez existam pessoas que passaram por coisas parecidas e que vão entender. Eu nunca falei disso com ninguém além da minha mãe e meu terapeuta, mas sinto que está na hora. Isso aconteceu em 24 de agosto do ano passado, era um sábado à noite. A escola tinha voltado 2 semanas antes e eu estava tentando esquecer as provas, o cansaço e aquele silêncio estranho que a casa tem quando está meio vazia. Minha mãe e minha irmã tinham saído para fazer compras, meu pai estava de plantão no hospital e eu só queria relaxar. Chamei uns amigos para jogar online e antes disso tentei fazer uns enroladinhos de pizza. Queimei tudo. Tudo bem, eu ri na hora, mas acho que era só um jeito de ignorar aquela sensação incômoda que eu já estava tendo desde o começo da noite. Um tipo de expectativa ruim, como se eu estivesse esperando algo, mas sem saber o que. Quando comecei a jogar, a tensão passou por um tempo, mas meus amigos saíram cedo, estavam irritados de perder. Fiquei sozinho, jogado na cama, com o celular na mão, quando meus cachorros começaram a latir lá fora. Isso não é exatamente estranho. Eles latem para qualquer coisa, carro passando, gente caminhando, até vento forte. Mas dessa vez foi diferente. Eles não paravam, um latido baixo, mais agressivo, como se não quisessem chamar atenção, como se estivessem alertando. Olhei pela janela. Nada. Nenhuma sombra, nenhuma pessoa na rua. Estava escuro, mas eu conheço o movimento dali. Não vi ninguém e ia voltar para a cama quando ouvi o barulho da porta da garagem abrindo e fechando. Na hora, pensei que meu pai tinha chegado, mas ele tinha mandado mensagem mais cedo, dizendo que só sairia do hospital depois das 2 da manhã. E o carro dele não estava lá fora, a garagem estava vazia. Um arrepio passou por mim, não como nos filmes,
mas como um peso que desce devagar pelas costas, que não tem explicação. Mandei mensagem para minha mãe e ela me respondeu rápido: apaga tudo, tranca a porta e não sai do quarto. Obedeci. Tranquei, desliguei as luzes e sentei no chão com as costas encostadas na porta. O barulho dos cachorros tinha parado, a casa estava completamente silenciosa, silenciosa demais. 15 minutos depois, ouvi o primeiro estalo. Era o chão de madeira da escada. Conheço aquele som porque ele só acontece quando alguém pisa com cuidado, tentando não fazer barulho. Não era a madeira dilatando, era alguém andando, devagar. Peguei o braço do suporte do microfone, era tudo que eu tinha. Abri a porta bem devagar, tentando não fazer barulho. Fui até a varanda do andar de cima, olhando para a escada. Perguntei se tinha alguém ali. Eu realmente achei que, se fosse um ladrão, ele responderia: não sei porquê. Só sei que vi. Parado embaixo da varanda, um homem olhando para cima. Não consigo descrever o rosto. Não porque estava escuro, porque algo nele me bloqueava de entender. Era como se minha mente não quisesse registrar. Só me lembro do modo como ele estava imóvel, totalmente parado, como se estivesse esperando ser visto. Corri, me tranquei no banheiro, coração disparado, o som dos passos subindo a escada, se aproximando cada vez mais. Não dava tempo. Eu precisava sair dali. Fiz o que não devia. Saí do banheiro e corri até meu quarto. Tranquei a porta, peguei o celular, ia ligar para a polícia, mas vi algo que me paralisou. A porta do closet estava entreaberta. Sempre deixo fechada, sempre. E tinha algo ali, um olho, me encarando. Não foi uma ilusão, não foi um reflexo. Era alguém ali, dentro do meu quarto, escondido desde antes. O olhar não piscava, não tinha emoção, não parecia humano. Corri, gritei, tropecei, saí pela porta da frente com o coração martelando no peito. Fui correndo o morro acima até a casa do meu vizinho, que é policial. Ele me levou para dentro, ligou para outros policiais e pegou a arma. Disse que ia verificar enquanto eu ficava com a esposa dele. Ele entrou na minha casa sozinho. Foram os piores minutos da minha vida. Fiquei tremendo, imaginando o que podia estar acontecendo. Quando ele voltou, ele estava suando, pálido. Atrás dele, 2 policiais traziam um homem algemado, alto, magro, barba grisalha, casaco preto encardido. O olhar dele era vazio, mas o que mais me assustou foi o sorriso. Um sorrisinho discreto, como se aquilo tivesse sido um jogo para ele, como se ele tivesse gostado do medo que causou. A polícia disse que ele tinha fugido de uma instituição. Ninguém sabe ao certo como ele entrou na minha casa. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma digital. E, segundo eles, ele já tinha sido visto andando pelos arredores semanas antes, como se estivesse esperando, observando, me esperando. Minha mãe nunca mais me deixou sozinho depois disso. Tivemos que mudar de casa alguns meses depois. Mas nada muda o que aconteceu. Eu ainda acordo no meio da noite achando que tem alguém atrás da porta. Tenho crises de pânico quando ouço certos sons, passos na escada, batidas suaves, até barulho de porta de garagem. A pior parte é que, às vezes, me pego olhando para o closet, mesmo na casa nova, mesmo depois de tudo. Eu olho e fico esperando ver aquele olho de novo. Não porque quero, mas porque sinto que ele ainda está lá, esperando o momento certo. Desde aquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Ainda faço terapia, ainda durmo com a luz acesa e ainda tenho medo do escuro, mas não por causa da escuridão em si. É pelo que pode estar me olhando dentro dela. Obrigado por ouvirem. Não sei se alguém vai acreditar, mas tudo isso aconteceu. Só precisava tirar isso de dentro. Talvez alguém aí entenda o que é viver com um tipo de medo que não vai embora. Sei que pode parecer estranho, mas depois de tudo isso comecei a pesquisar sobre pessoas que passaram por coisas parecidas, sobre invasores, presenças, pessoas que não parecem exatamente humanas. E quanto mais eu leio, mais percebo que tem coisas que não conseguimos entender. O que aconteceu comigo não foi normal, não foi só um crime, não foi só um homem qualquer. Foi alguma coisa que ainda me assombra. E no fundo eu sei que aquilo ainda não acabou. Fim do relato. Tá gostando dos relatos? Então curta o vídeo e fortaleça o canal. Seu apoio faz toda a diferença. Agora vamos a mais um relato.
Meu nome é Rogério, sou caminhoneiro há mais tempo do que gosto de admitir. Herdei o ofício caminhão do meu pai e com eles herdei também as histórias, os avisos silenciosos, os lugares onde é melhor não parar, não olhar muito. A gente aprende a respeitar a estrada, não só pelos perigos visíveis, o cansaço, a imprudência alheia, a carga valiosa que atrai olho gordo, mas por aquilo que não se vê, que só se sente. Aquela presença que às vezes viaja na boleia vazia, aquele arrepio que sobe sem motivo aparente numa curva escura. Muitos colegas riem, chamam de superstição, cansaço da mente. Eu não rio, porque eu vi, eu senti. E o que aconteceu naquela madrugada, numa curva específica da estrada entre Cascavel e Londrina, no Paraná, foi mais real e mais perturbador do que qualquer história que meu pai ou qualquer outro caminhoneiro já me contou. E é por isso que estou aqui tentando colocar em palavras o que ainda me assombra no silêncio da cabine. A cabine do caminhão vira sua casa, seu mundo. São horas e horas sozinho, com o barulho do motor como única companhia constante. A gente vê o sol nascer e se pôr na estrada, atravessa madrugadas silenciosas, cidades adormecidas. É uma vida solitária, não vou negar. Tenho minha esposa, a Lúcia, e meus 2 filhos que ficam me esperando em casa, em Londrina. A saudade aperta, principalmente nas datas importantes que acabo perdendo por estar na estrada. Ligo sempre que posso, ouço a voz deles, tento me sentir mais perto. Mas a distância física cria uma distância emocional também. É inevitável. Sinto que perco momentos preciosos do crescimento dos meninos, que a Lúcia carrega muito do fardo sozinha. Isso pesa na consciência. Meu pai, que me ensinou tudo sobre caminhão e estrada, morreu num acidente há uns 10 anos. Não foi na tal curva, foi em outro trecho, mas a perda deixou uma marca profunda. Às vezes, dirigindo à noite, quase espero ver o vulto dele sentado no banco do passageiro, como antigamente, me dando conselho, contando história, mas é só o vazio e o medo de ter o mesmo fim, de deixar minha família desamparada, o medo de um pneu estourar na hora errada, de um cochilo traiçoeiro depois de horas sem dormir direito, de um freio que falha na descida da serra. São medos racionais, perigos concretos do ofício. Mas tem outros medos, aqueles que a gente não admite fácil. O medo da solidão extrema, de enlouquecer nessas viagens longas. O medo do escuro, não da falta de luz, mas do que a escuridão pode esconder na beira da estrada. E o medo daquela curva específica. Um desconforto que herdei do meu pai, que nunca soube explicar, mas que sempre me fez reduzir a velocidade e benzer o painel ao passar por ali. Mesmo antes daquela noite. Naquela noite específica, a estrada parecia ainda mais escura, mais silenciosa. Era por volta das 2 da manhã, o breu era quase absoluto, mal dava para ver a linha branca dividindo as pistas. A lua era só um fiapo escondido atrás de nuvens pesadas. Eu vinha de Cascavel, carregado com toneladas de grãos, o caminhão roncando pesado na subida suave que antecedia a tal curva. O ar estava frio, úmido, e uma neblina baixa começava a se formar sobre os campos ao redor, engolindo as cercas e as poucas árvores solitárias. Não havia outros veículos na estrada, nem vindo nem indo. Era só eu, meu caminhão e a imensidão escura do Paraná. O feixe dos faróis cortava a escuridão à frente, mas parecia limitado, incapaz de penetrar muito longe na noite. As sombras dançavam na beira da estrada, assumindo formas estranhas com o movimento do caminhão. O único som era o motor e o zumbido dos pneus no asfalto, um silêncio opressor que fazia meus ouvidos aguçarem, esperando por qualquer ruído fora do comum. Conheço aquele trecho como a palma da minha mão, cada remendo no asfalto, cada placa de sinalização. Mas naquela madrugada tudo parecia ligeiramente diferente, deslocado. A familiaridade da estrada se misturava com uma sensação crescente de estranhamento, de que algo não estava certo. A proximidade da curva maldita aumentava meu desconforto. Era uma curva fechada, à direita, com um barranco coberto de mato de um lado e uma pequena mata do outro, um lugar onde a visibilidade era ruim mesmo durante o dia. À noite era um convite à cautela redobrada e talvez a algo mais. Reduzir a velocidade como sempre fazia ao me aproximar da curva.
Os faróis varreram a escuridão à frente, iluminando a placa de sinalização desgastada e o início do barranco coberto de mato. Foi então que eu vi, parado no acostamento precário, bem na saída da curva, havia um homem. Estava de costas para a estrada, de frente para o matagal, mas acenava com o braço para trás, na minha direção, num gesto que parecia um pedido desesperado de ajuda. Meu primeiro instinto foi de cautela. Parar na estrada de madrugada, especialmente num lugar ermo como aquele, é sempre arriscado. Poderia ser uma armadilha. Mas o jeito como ele acenava parecia genuíno, reduzia ainda mais. Passei devagar. Mas quando olhei para o acostamento, ele não estava mais ali, como se tivesse se desfeito no ar. Parei o caminhão uns metros adiante. Desliguei o motor. O silêncio ficou mais denso. Peguei a lanterna e desci. O lugar parecia engolido pela névoa. Fui até onde vi o homem. Nada. Chamei. Nada. E então, no silêncio total, escutei o barulho. A porta do passageiro do caminhão se fechando sozinha. Corri de volta. Estava aberta, sim, mas agora encostada. Eu sempre tranco. Sempre. Subi no banco do motorista, travei tudo de novo e bati a porta com força. Liguei o motor. Queria ir embora. Mas antes que engatasse a marcha, vi o retrovisor. A marca. Uma mão suja, como de barro, no vidro. Uma mão grande, espalmada, como se alguém tivesse ficado ali, observando ou esperando. O medo me travou por alguns segundos. Depois, acelerei. Saí dali com a certeza de que algo tinha me seguido ou entrado na cabine por aquele instante em que a porta esteve aberta. Naquela noite, só consegui parar num posto bem mais à frente. Ainda trêmulo, pedi um café, contei parte do que vi a um senhor mais velho que estava no balcão. Ele me olhou com uma calma desconcertante, disse que meu pai também já tinha parado ali anos antes, que também contou algo parecido. Tem coisa na estrada que não quer ser vista, mas às vezes aparece para quem já carrega o fardo há tempo demais. Desde então, evito passar por ali. Quando não tem jeito, reduzo, rezo, olho reto. Não sei o que era, não sei se era um aviso, uma lembrança, um chamado, mas aquela marca de mão, aquela presença, ainda sinto às vezes no silêncio da madrugada, como se alguém estivesse sentado ali ao lado, esperando de novo a hora certa. E o pior, eu não conto mais essa história para ninguém, porque da última vez que contei, para o meu cunhado ele achou graça. Dias depois teve que passar pela mesma curva. Ele não chegou em Londrina. Encontraram o caminhão dele tombado no barranco. Ele não estava mais lá dentro, nem no mato, nem em lugar nenhum. Hoje eu só sigo viagem, faço o sinal da cruz, não olho para o acostamento. E rezo para não ser a minha vez de parar, porque se tiver alguém ali de novo, eu não vou ter coragem de descer mais uma vez. Não depois do que vi, não depois do que perdi. Finalizamos mais um vídeo. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva e deixe sua curtida no vídeo. Boa noite e até o próximo vídeo.